Fala galera, esse vídeo aqui ele vai ser um pouquinho mais longo que o habitual, mas ele vai valer a pena, acredita em mim. É importante que você saiba o que eu vou te falar. Desde que eu me formei em medicina, lá no ano Jurássico de 1996 depois de Cristo, eu já trabalhei nas mais diversas áreas, mas principalmente eu trabalhei com urgência e emergência. Durante quase 20 anos eu fiz isso. Entre um plantão e outro, eu durante um bom tempo fiz parte do SAMU em Belo Horizonte e depois aqui no estado de São Paulo. Um dos treinamentos que a gente faz no SAMU consiste em como prestar atendimento no caso de acidentes com múltiplas vítimas. Uma coisa é você atender uma única pessoa atropelada no meio da rua, outra coisa é você entrar na cena onde um ônibus desceu capotando ribanceira abaixo com 40 pessoas dentro. Nesse caso, no caso do ônibus, a técnica e a abordagem elas mudam e o protocolo para poder atender tragédias desse jeito ele se chama método START. O método START pode parecer frio e cruel, mas numa cena com dezenas de pessoas gravemente feridas, você não tem muito tempo para ficar pensando e tem que tomar decisões rápidas e objetivas. Quem vai ser salvo primeiro? Quem vai ser deixado em segundo plano? E quem vai ser deixado em terceiro plano? Então, para os atendimentos de múltiplas vítimas, existe uma mochila grande dentro da ambulância do SAMU e ela contém alguns pacotes de etiquetas separadas por cores: verde, amarelo, vermelho, cinza e preto. Então, vamos supor que você é o médico do SAMU e chegou lá no ônibus, que está lá no fundo da ribanceira. O acesso é complicado, tem vidro, tem cheiro de gasolina, tem sangue, tem pessoas gritando e gente gemendo de dor para todo lado. Você entra carregando as etiquetas e faz um exame clínico bem objetivo, classificando as vítimas de acordo com a gravidade delas. Pessoas com ferimentos pequenos cortes e escoriações, elas recebem uma etiqueta verde. Se essas pessoas estiverem em condições psicológicas, elas podem até ser solicitadas para poder te ajudar com a remoção das outras vítimas. Se elas estiverem histéricas ou em estado de choque, elas são deslocadas para uma área supervisionada e segura, onde elas não vão atrapalhar o trabalho. Pessoas com fraturas e ferimentos um pouco mais graves, moderados, elas recebem uma etiqueta amarela e elas são retiradas lá das ferragens do ônibus e são mantidas em uma outra área, longe daquelas pessoas verdes, onde elas vão ficar sendo supervisionadas. Caso aconteça alguma complicação, tem alguém ali por perto para poder prestar socorro. Mas elas vão ficar lá aguardando o deslocamento até o hospital de referência, esperando que a equipe de primeiros socorros termine de fazer a triagem das vítimas. As pessoas com traumas muito graves, fraturas expostas, hemorragia, esmagamento do tórax, mas que ainda possuem alguma chance de vida, essas pessoas recebem uma etiqueta vermelha. Elas têm preferência no transporte até o hospital e vão ser tratadas com a mais urgência possível, a maior urgência possível. Pessoas que já estejam na cena do acidente, em processo de agonia, elas são tratadas como cinza. E pessoas mortas recebem uma etiqueta preta. As vítimas com etiquetas amarelas, elas só vão ser transportadas para o hospital de ambulância ou algum outro veículo só depois que todas as pessoas com etiquetas vermelhas já tiverem sido evacuadas. As pessoas com etiquetas verdes só vão ser transportadas quando as pessoas com etiquetas amarelas tiverem sido removidas. E as pessoas com etiquetas cinzas ou pretas, elas só vão ser atendidas ou removidas dali depois que todas as demais já tiverem recebido os devidos cuidados e tiverem sido levadas para fora do local do acidente até o hospital de referência. Se você acha esse tipo de classificação e triagem insensível e desumana, eu recomendo que você evite fazer uma faculdade de medicina ou enfermagem e que evite trabalhar com atendimento pré-hospitalar. Nem todo mundo tem estômago para essas coisas. Mas o que isso tem a ver com a reforma da Previdência e o governo do Bolsonaro? Se você for minimamente inteligente, a ficha já caiu. Mas eu vou explicar assim mesmo.
No começo de janeiro de 2019, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, apresentou as metas que eram consideradas prioritárias pelo governo Jair Bolsonaro nos primeiros 100 dias da nova gestão e pelo ano em diante. Muitas dessas metas foram levadas adiante e elas ainda estão em operação, como medidas de combate de fraude no INSS, a redução da máquina administrativa, facilitação de transações comerciais internacionais, abertura do cadastro de desempregados para empresas privadas no setor de recrutamento e por aí vai. O Comitê Interministerial de Combate à Corrupção foi criado. Os critérios da lei da ficha limpa foram aplicados para a nomeação de pessoas em cargos de comissão. O governo leilou 12 aeroportos, concedeu um trecho da Ferrovia Norte-Sul, arrecadou milhões e milhões de reais aí com o leilão de portos e por aí vai. Durante esse tempo, ele lançou o Plano Nacional para Combate ao Lixo no Mar. O Conselho Nacional da Política Energética anunciou a aprovação da minuta que permitiu a realização de um leilão do excedente de cessão onerosa para poder vender o que a gente não está usando de energia elétrica. Esse leilão vai acontecer no dia 28 de outubro agora. Houve um decreto que instituiu a Política Nacional de Turismo, que resultou no aumento de 45% no número de turistas canadenses, de 24% no número de turistas australianos e de 13% no número de turistas americanos que vêm visitar o Brasil. Já faz 10 meses que a gente está sem um único escândalo de corrupção no Poder Executivo. Num país onde a gente se habituou a ver os disparates mais bizarros, desde roubo escancarado do dinheiro público até bolos de dólares escondidos na cueca de assessores de deputados, ficar quase 300 dias sem ouvir falar de escândalos no Poder Executivo é uma novidade quase sem precedentes. Porém, algumas metas que foram listadas pelo presidente Bolsonaro, elas não dependiam apenas do Poder Executivo. Elas necessitavam do aval do Congresso. Como havia sido prometido durante a campanha, o presidente Bolsonaro implantou um modelo de governo onde ele negocia direto com as bancadas temáticas do Congresso. Esse modelo dele é diferente do modelo anterior, chamado de coalizão, onde o Poder Executivo negociava os apoios com os caciques dos partidos, oferecendo ministérios em troca de apoio. Sem essa gruja dos ministérios, o Congresso tem feito o que pode para não fazer nada. Com 15 dias de governo, o presidente Bolsonaro assinou um decreto que facilitou a posse de armas. Depois aí de idas e vindas, o decreto foi rejeitado pelo Senado e o Senado voltou a trabalhar numa revisão do Estatuto do Desarmamento. Esse projeto de lei que o Senado está trabalhando, chamado Projeto de Lei PL das Armas, Projeto de Lei das Armas, é a lei número 3.713 de 2019. Esse projeto já se encontra pronto e parado no Senado há mais de um mês. O projeto anticrime do nosso super-ministro Sérgio Moro, ele foi assinado pelo presidente Bolsonaro em 19 de fevereiro desse ano, 2019, e foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, onde ele se encontra em estado de hibernação esplêndida. Só para não dizer que eles estão dormindo no ponto, os deputados lá já conseguiram o efeito de derrubar o excludente de ilicitude que constava no projeto do ministro Moro. O projeto de lei que regulamenta a educação domiciliar, que foi uma das promessas do Bolsonaro, constava no programa de governo dele, esse projeto de lei também foi encaminhado para a Câmara, já em 17 de abril de 2019. Para ser aprovado, esse projeto vai ter que passar por 5 comissões da Câmara dos Deputados, mais uma comissão especial. Pelas notícias que vem do Congresso, o projeto da educação domiciliar deve estar dormindo na mesma gaveta do projeto anticrime do Moro. Enquanto nossos parlamentares parecem ficar andando por Brasília fazendo cara de paisagem, e enquanto os ministros do STF acertam a compra de um menu de lagostas com vinho ao custo aí de uma bagatela de R$500 mil, o presidente Bolsonaro vai tentando se virar com a herança do malucopetismo. Graças à herança das farras,
dos governos, dos sociopatas do malucopetismo, o PIB brasileiro deve crescer menos de 1% esse ano. Outra herança maldita deixada por aquelas desgraças lá foi a pobreza. Segundo a propaganda comunista do presidiário de 9 dedos, a pobreza havia sido extinta. Bom, o Brasil tem hoje mais ou menos 50 milhões de pessoas. É 1/4 da nossa população vivendo na linha de pobreza, com a renda familiar inferior a R$ 387. A herança desse malucopetismo, ela também entregou um Estado que gasta muito mais do que ele arrecada. Em 2018, as contas do governo fecharam com 120 bilhões de dívida no cheque especial. E mais de 90% dos gastos do governo, eles são obrigatórios, eles são pré-determinados, não dá para mexer neles da noite para o dia. Então a previsão é que agora em 2019 e 2020 as despesas acabem ficando aí em torno de 94% do orçamento. 2020, 94%. Se as medidas que são necessárias não andarem, isso vai paralisar a máquina pública já no primeiro orçamento elaborado na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Para completar, graças ao malucopetismo, o nosso país aparece na posição número 96 de uma lista de 180 países em índice de corrupção. Nós somos vistos como um país mais corrupto do que o Timor-Leste, Senegal e Marrocos. É bem complicado investir quando você não tem dinheiro. É bem complicado atrair investidores quando a sua capivara está suja e com uma baita fama de corrupta. É bem complicado também gerar riqueza quando a população é pobre e tem um péssimo nível educacional. Então, apesar de todos os esforços do governo, o plano para zerar o déficit das contas públicas nesse primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, provavelmente isso não vai acontecer. A burocracia brasileira estrangula a economia, o nosso sistema tributário ele onera demais o trabalho formal, o que por sua vez estimula a informalidade, e agendas como imposto único, déficit primário e privatização são mudanças que farão o país decolar, mas elas são mudanças paradigmáticas. Elas exigem uma verdadeira mudança na nossa cultura, no jeito de pensar do brasileiro. E exigem atenção, entendimento e apoio da população que diz apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Todo esse cenário, ele só não é pior porque a equipe do Paulo Guedes tem procurado implantar medidas que podem trazer um impacto fiscal positivo, mas essas medidas ainda precisam ser aprovadas pelo Congresso. Para o ajuste das contas públicas e para retomar algum crescimento na economia, a gente depende, antes de qualquer coisa, da mudança das regras de aposentadoria e pensão. Como disse meu querido amigo e advogado Guilherme Piacese Ramos, colaborador do ótimo Articulação Conservadora, nós precisamos atravessar este Rubicão. A reforma da Previdência é um Rubicão. É como se Júlio César estivesse tomando a decisão de vou ou não vou até Roma. As questões que o governo tem, elas estão divididas em duas grandes pautas. Como fazer para gastar menos e como estimular as empresas para poder produzir mais. Mas é demais, neste momento, pensar na possibilidade de uma reforma tributária ao mesmo tempo de uma reforma previdenciária. O risco de você querer tudo é você criar uma confusão e não passar nada. Então, como se fosse num acidente com múltiplas vítimas do SAMU, a gente tem que definir as prioridades. E a aprovação da reforma da Previdência é o gol que define a primeira partida, pelo menos a primeira partida. Mas então, eu vejo pessoas fazendo fusarca, fazendo barulho em apoio à Lava Jato.
o que é legítimo, mas é desnecessário no momento. A Lava Jato não é uma vítima grave nesse acidente que nós estamos vivendo. A Lava Jato está estável, aumentou até o número de policiais federais lá. Alguns mosquitos do Supremo Tribunal Federal andaram dando uma beliscada na operação, mas nada que justifique esses surtos histéricos que a gente tem visto. Um pouco de maturidade, prudência e inteligência emocional ajudam um bocado na vida. Acredita em mim, e suas coronárias vão agradecer esse conselho. Mas então você olha para o outro lado e você vê outras pessoas fazendo outra fusarca, fazendo outro barulho por causa da CPI da Lava Toga. A CPI da Lava Toga pode resultar na remoção de alguns juízes lá do STF, mas isso não vai reduzir os gastos do governo, isso não vai facilitar a vida dos empresários que geram emprego, não vai melhorar a qualidade da educação, nem vai melhorar a produtividade da economia no curto ou médio prazo. A CPI da Lava Toga certamente não é um paciente com uma etiqueta amarela ou vermelha, ela não é algo que merece atenção no meio do capotamento. Mas aí você olha para o outro lado, é quase inacreditável. Você vê mais pessoas fazendo mais fusarca, mais barulho por causa da proposta de emenda constitucional 457/05, que também é chamada de PEC da Bengala. Essa PEC foi aprovada em 2015 e se tornou a Emenda Constitucional 88 de 2015. Essa emenda ela ampliou de 70 para 75 anos a idade de aposentadoria compulsória dos juízes nos tribunais superiores do Brasil. Os apoiadores do presidente Bolsonaro, eles defendem que os juízes deveriam voltar a se aposentar aos 70 anos, e não aos 75. Se isso acontecesse, o presidente Bolsonaro ia poder indicar 4, não 2, mas 4 ministros no STF durante o seu mandato. Mas modificar uma emenda constitucional é simplesmente o mais rigoroso processo legislativo que há no Congresso Nacional. Para você poder mexer numa emenda constitucional, você precisa que a proposta seja aprovada em 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, e em cada uma das apurações, os votos favoráveis devem corresponder a 3/5 dos parlamentares. Para conseguir fazer isso tudo funcionar, isso envolve muita negociação, muito diálogo com um número enorme de parlamentares. Ou seja, isso consome muita atenção e muito tempo. Se você fosse um médico do SAMU e tivesse que colocar uma etiqueta na PEC da Bengala, você colocaria uma etiqueta de que cor? Verde, amarela, vermelha, cinza ou preta? A proposta de reforma da Previdência foi apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro em fevereiro de 2019. A expectativa do Paulo Guedes era que ela levasse no máximo 5 meses para ser aprovada. Já se passaram 8 meses e o enrosco dessa votação final continua. A novela agora está lá no capítulo do Senado. E no meio do acidente, enquanto a gente ignora o paciente do voto distrital puro, o paciente da reforma tributária, das despesas obrigatórias do Estado, da reforma da educação, do pacote anticrime, do pacto federativo, enquanto a gente ignora o paciente que está sendo esmagado pela burocracia e o paciente da polícia que elucida menos de 10% dos 157 homicídios que ocorrem nesse país todo santo dia. Enquanto a gente ignora o paciente do déficit público e o paciente que quer ser salvo por um emprego, enquanto a gente ignora todos esses pacientes nesse gravíssimo acidente de múltiplas vítimas, tem algumas crianças lá no acostamento brincando de atazanar alguns bois e vacas no pasto. Aí as crianças ficam gritando: fora STF, fora PEC da Bengala. E aí elas gritam e jogam pedras enquanto outras crianças se reúnem para poder bater palmas para o alazão da Lava Jato, que corre firme e forte lá embaixo no descampado.
Como disse o Ávila Lopes, um dos coordenadores do movimento soberanista, a nossa única razão agora deveria ser oferecer apoio ao presidente Jair Bolsonaro e às suas pautas de reformas e mudanças para o país. A pauta do governo eleito deveria ser a nossa bússola e a nossa voz de comando. O presidente Bolsonaro e a equipe de ministros dele deveriam ser nossos timoneiros. Se a gente perder esse governo, não vai ter CPI da Lava Toga não, velho. Não vai ter Lava Jato, PEC da Bengala, não vai ter mais coisa nenhuma. Qualquer um que estiver alinhado com outras pautas que não sejam aquelas que denotem um profundo alinhamento com as agendas vermelhas e amarelas do governo, ou essas pessoas estão infiltradas só para poder bagunçar tudo, ou elas não têm a menor visão estratégica de coisa alguma. É isso aí, gente boa. Obrigado pela paciência e que a luz da sabedoria esteja com você.